todos e bem-vindos a mais um episódio de Renovação Kids School. Para começar, vamos ouvir a mensagem desta semana. Olá, crianças! Boa noite, Renovação Kids! Que alegria falar com vocês! Que alegria poder mandar um grande beijo para vocês! Olha só, aqui em casa eu tenho 2 miúdos que estão com muitas saudades do Ministério Infantil lá na nossa igreja. Mas mesmo assim, toda sexta-feira a gente se diverte, porque a gente vai para a sala, toda a família, e faz a contagem regressiva para a gente assistir e participar, né? A gente não só assiste, a gente participa desse grande movimento gostoso que tá acontecendo aqui na nossa igreja, aqui na nossa, no nosso ministério infantil da Igreja da Renovação. E olha, quando a tia Mimi me falou, que me perguntou se eu podia gravar, falar para vocês, eu falei, claro! Que legal! Legal não, legal é lá no Brasil. Que ficha! Muito bem, então ó, os pequenininhos, os grandinhos, os maiorzinhos, toda a gente, ó, queremos dar um abraço, mas a gente não pode, né? Tudo bem, a gente dá uma cotoveladinha e aqui pelo vídeo a gente pode dar um abraço. Pega aí o seu peluche, dá um abraço assim, faz de conta que está lá na igreja. Olha, esse tempo vai passar e a gente vai ainda contar sobre isso, sobre todas essas histórias que que está a acontecer conosco. E sabe de uma coisa? Olha, a gente vai valorizar ainda mais estar juntos na igreja, estar juntos com os nossos professores, não é verdade? Porque agora vocês têm um bocado de tempo que não estão aí na igreja, né? Ah, mas não tem problema, porque a igreja vem até nós, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Você sabia disso, né? A gente só não está indo lá no templo onde tem aquelas paredes, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então, a igreja não acabou não, a igreja tá aí, ó, firme e forte, não é verdade? Olha, nossa igreja toda quarta-feira a gente tá junto, lá no Corpo Unido, aí a gente tem o culto da celebração no domingo, não é? Olha, aproveite esse tempo com o papai, com a mamãe, com quem você está aí, seu irmãozinho, seu mano, sua mana. Aproveite bem esse tempo. Leia a Bíblia, ore. Faz assim, na hora que você já levantar, já coloca na cabeceira da sua cama a sua Bíblia, o seu devocional, assim, bem divertido, não é verdade? Você pode fazer isso! Faz, porque vai ser muito fixe e você vai ficar ainda mais inteligente, mais cheio de sabedoria de Deus, porque é isso que importa. Criança de Jesus tem muita energia para gastar, mas também é muito inteligente, não é verdade? Olha, tem até uma musiquinha que fala: criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá, corre para lá. Bora correr também, né? E quem mora nos apartamentos, assim, pequenininho, tem problema não, papai e mamãe já devem ter movimentado aí a casa de vocês, criado um espaço. Não podemos reclamar de nada, não é? Porque Deus prepara tudo pra gente. Deus é bom, Deus é grande, maravilhoso, cuida da gente e não decepciona não, quem conhece o Senhor, quem confia no Senhor Deus, jamais vai ficar decepcionado. Por quê? Porque Deus é amor, Ele cuida da gente. Então aí, ó,
bota para trabalhar, coloca aí no seu quarto as características do fruto do Espírito, amor. Põe uma plaquinha assim para todo dia você exercitar com o papai, com a mamãe, com toda a gente que está ao seu redor, tá bem? Põe lá, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, todas essas características do fruto do Espírito. Coloca lá, coloca aí, escreve num papelzinho. Ai, lembra do cofrinho lá da gratidão. Gente, isso aí a tia Mimi já ensinou, não foi? Então vamos fazer, vamos aproveitar esse tempo e nos enchermos de coisa boa, porque Jesus é tão bom e Ele cuida da gente e a gente ama Ele, a gente é dele, Ele é nosso. É isso aí, crianças. Que Deus abençoe vocês. Um beijo de tudo, bem grande. Um beijo do tamanho do mundo pra vocês. Que Deus abençoe papai, mamãe, mano, mana, vovó, vovô, tio, titia, o cachorro, o gato, o passarinho, toda a gente. Um beijo. Obrigada pela tua mensagem. E vamos já começar o nosso programa. Queria te perguntar alguma coisa. Sabes o que é uma relação? Uma relação entre duas pessoas? Bem, é isso que nós vamos falar hoje. É assim, imagina duas pessoas que são a mesma peça e que não se conhecem e não falem uma para a outra. Será que elas vão conseguir construir alguma coisa? Ter uma relação uma com a outra? Não, se elas não conversar uma com a outra, elas nunca vão perceber nem qual é o nome de cada uma delas, nem de onde vem, nem estas coisas todas. Elas não vão aprender nada uma sobre a outra se não começar a falar e a ter uma conversa. Então, nós construímos as nossas relações um com os outros, com os teus amigos, com os teus pais, com os teus irmãos, se nós conversamos com eles e temos conversas diárias. Assim vamos poder aprender mais sobre eles e aprender mais sobre quem são eles. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. Nós temos de ter uma conversa com Deus para perceber quem Ele é e qual é a sua vontade sobre a nossa vida. É exatamente da mesma forma. E sabes qual é uma das ferramentas para nós desenvolvermos a nossa relação com Deus? É simplesmente a oração. É uma das formas que nós temos de conversar com Deus. E até podes pensar assim, mas às vezes eu não sei bem o que orar e não sei bem o que dizer para Deus. Será que eu estou a orar fixe para Ele ou não? Olha, Jesus pensou nisso para nós. E Ele deixou, na palavra de Deus está relatado, um exemplo para nós orarmos. Sabes, os discípulos de Deus também tinham aquelas dúvidas e aquelas perguntas. E eles fizeram mesmo esta pergunta: Jesus, como é que nós devemos de orar? Então, vamos ler a oração que Jesus deixou para nós em Mateus 6, a partir do versículo 7. Já deves conhecer esta oração muito bem. Há quem conhece de cor, que é chamada a oração do Pai Nosso. Então, Jesus diz assim: quando orarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos, que pensam que é por muito falarem que serão mais facilmente ouvidos. Não seja como eles, pois o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisem antes de o pedir. Portanto, devem orar assim. Vou parar aqui um bocadinho. É interessante o que é que Jesus está a dizer. Ele está a dizer aqui: não usem muitas palavras. É engraçado, porque às vezes pensamos que devemos ficar horas. Há pessoas que conseguem ficar horas a falar com Deus. Isso é muito bom. Mas também, se fazemos oração curtas e simples, Deus ouve na mesma, está bem? E até Jesus nos aconselha aqui a fazer, a não usar muitas palavras. E vais ver que a oração de Jesus é bem curtinha. Então, é assim. Portanto, devem orar assim, diz Jesus: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
e vamos parar por aqui, por enquanto. Nesta parte, Jesus o que é que ele está a fazer? Ele está a falar de coisas sobre Deus, ele está a glorificar Deus. O que é glorificar? Outras palavras que nós podemos usar, em vez de glorificar, é exaltar, celebrar, dizer bem de Deus. É isso que ele começa a sua oração a dizer assim: Deus, Pai nosso, o nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, elevado seja o teu nome, que venha o teu reino. Ele está a chamá-lo pelo reino de Deus, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Então, dessa forma, da mesma forma, quando começamos a orar a Deus, podemos começar a dizer: Deus, eu te amo, obrigado. Nós podemos começar assim, da mesma forma que Jesus começou a dizer obrigado e dizer o que Deus é. Deus, tu és majestoso, Deus, tu és todo-poderoso, Deus, tu és Deus bom de amor. Então, isso é o primeiro passo de nós podermos orar. Vamos continuar. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Então, a seguir, Jesus começa a fazer os seus pedidos a Deus. Primeiro, ele pede o quê? Provisão pelo alimento. E é algo que também nós podemos pedir a Deus, para Ele suprir as nossas necessidades do nosso corpo. Alimentação, que é aí uma necessidade primária que nós temos. Então, podemos pedir a Deus para Ele suprir as nossas necessidades diárias. Depois Jesus continua assim: perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofendam. Então, aqui Jesus ele está a orar para quê? Para que Deus possa perdoar as nossas ofensas. Nós fazemos erros, cometemos erros, podemos magoar pessoas sem nós sabermos. Então, Jesus está a dizer agora: perdoa-nos como nós também perdoamos aqueles que nos fizeram mal. E sabes, aqui, em primeiro, ele fala do alimento que nós precisamos para o nosso corpo. E nós precisamos de perdoar e ser perdoado, e isso é para a nossa alma. O perdão é algo de muito importante. E depois acaba assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. E então, Jesus aqui está a pedir a Deus para Ele nos ajudar a não cair na tentação que o inimigo vai sempre tentar nos picar. Ele vai sempre andar aí. Então Jesus está a orar e a dizer: livra-nos, porque Deus ele é todo poderoso, não é? Ele pode todas as coisas. Então quando o inimigo vier assim, te a chatear, tu és assim, tu és assim, devias roubar aquela coisa ali, não sei, tu gostas daquela coisa. Então nós oramos a Deus e Deus chega aí, manda uma lapada ao inimigo e cala o inimigo. É assim. É por isso que é importante também orar para isso. Vamos rever só a estrutura que Jesus nos deu nesta oração. Então, primeiro, ele glorificou a Deus, né? Disse coisas boas sobre Deus. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita. Então, podemos começar a orar assim, desta forma. Depois, Jesus pediu a Deus pelo alimento. Tudo o que tem a ver com as nossas necessidades e o nosso corpo. Depois, em terceiro, Jesus pediu o quê? Para perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros, como nós perdoamos aos outros. Então pediu liberação para a nossa alma. E depois, no fim, pediu o quê? Proteção contra o inimigo. E da mesma forma, nós podemos usar esta estrutura para as nossas orações. Nós, agora, acabamos as nossas orações por duas coisas muito importantes. Nós acabamos sempre por, em nome de Jesus, porque foi Jesus, pelo seu sacrifício e a sua ressurreição, que nos está a dar o seu poder para dizer no nome de Jesus. E depois, no final, o que é que nós dizemos? Amém. Muito bem. Sabes o que é que quer dizer amém? Quer dizer assim seja.
quer dizer, quando uma ou várias pessoas estão a orar e no final nós dizemos todos a palavra amém, é para dizer, eu estou a concordar, eu digo sim ao que esta pessoa está a orar. Então, é uma forma muito importante também de nós acabarmos a nossa oração e dizer sim, Senhor, no nome de Jesus, assim seja todas estas coisas. Sabes, há alguém na Bíblia que é muito conhecido no Antigo Testamento por ser uma pessoa que orava muito. E esta pessoa é Daniel. Lembras-te da história da Cova dos Leões? Ele foi parar a Cova dos Leões porque o rei aceitou uma lei que dizia que não se podia orar a Deus. E sabes, Daniel, ele continuou a orar a Deus. Então ele foi preso e levado à Cova dos Leões. E Deus protegeu a Daniel durante esse tempo todo. Ele não foi comido pelos leões. Há até uma música que eu cantava quando era criança que fala desta história e que diz assim: Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, logo em tempo da aflição, Deus o socorreu. Eu acho que tem outra parte, mas não me lembro. Se calhar tu conheces esta música. É o que a Bíblia diz, que Daniel orava imenso a Deus. E Daniel era uma pessoa muito usada, principalmente em sonhos sobre o que ia se passar nos tempos a vir. Vês, é muito importante nós falarmos com Deus. Mas como podemos saber se Deus realmente ouve as nossas orações? Porque às vezes podemos pensar assim, estou aqui a falar, mas eu não sei se Deus está a ouvir. Se calhar Ele está muito ocupado com outras coisas ou assim. Então, vamos ver o que é que diz a Bíblia sobre isso. E vamos ler em Mateus 7, a partir do versículo 7. Peçam e Deus vos dará. Procuram e onde encontrar. Batem à porta e ela há de se abrir-se-vos. Pois aquele que pede recebe, aquele que procura encontra e aquele que bate à porta se abrirá. Se pedimos a Deus e que Ele vai nos dar, se nós procurarmos e que vamos encontrar, é que Deus certamente está a ouvir as nossas orações. Ele nunca está muito ocupado para ouvir as tuas orações, para ouvir a tua conversa com Ele. Aqui está escrito, a palavra é verdade, não é? Então, de certeza que Deus ouve as tuas orações e quer ouvir as tuas orações. Lembras-te no início? Nós falamos sobre o facto de ter uma relação e que se duas pessoas não começarem a conversar, elas não vão querer relação, certo? A forma que as pessoas têm é de conversar, quer dizer que há uma pessoa que está a falar e a outra está a ouvir. Nós vimos com certeza que na palavra de Deus, Deus ouve as nossas orações. Mas nós também temos que ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Nós temos que ficar atentos à voz de Deus. Então, se nós estamos sempre a falar e a tentar fazer da maneira que nós queremos, nunca Deus pode chegar aqui e dizer, olha, meu amigo, é assim, se estamos aqui todos sempre ocupados com outras coisas, nunca vamos ver ou ouvir a voz de Deus, certo? Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque nós oramos, pedimos coisas, mas Deus dá respostas, certo? É o que estava escrito na Bíblia, é o que está escrito, não é? É o que nós lemos. Se nós batemos a porta, ela vai se abrir. Se nós pedimos, vamos receber. Às vezes Deus usa pessoas para ter uma conversa contigo e ter palavras que vão bater certo com a tua situação. Às vezes vais ler a tua Bíblia e encontrar um versículo que é exatamente o que tu pediste na tua oração, ou faz sentido para a tua vida. Eu vou-te dar uma grande dica, porque às vezes nós podemos duvidar, pensar, mas será que é da parte de Deus? Não é? Olha, Deus deixou para nós uma grande ferramenta que é a palavra de Deus. Esta é a nossa verdade. Então, se vai contra a palavra de Deus, é mau sinal. Sinal vermelho. Quer dizer, se calhar é mais o desejo do nosso coração. É por isso também que é muito importante nós lermos a palavra de Deus, para saber a vontade de Deus e o que Deus ama e o que Deus quer que nós seguimos.
Também existem vários tipos de orações. Jesus, por exemplo, ele orava pelos doentes, para eles serem curados. Ele também, na última noite, antes de ele ser preso e crucificado, ele estava a orar no Monte das Oliveiras, porque ele estava muito angustiado. E então, ele orou também quando ele estava mal. Nós podemos orar quando temos pesadelos, por exemplo, no meio da noite. Primeira coisa, podemos orar a Deus e pedir para Deus nos acalmar o nosso coração. Também podemos orar pelas pessoas, pelos problemas que eles têm. Também temos que orar pela nossa nação, pelas autoridades, pelas pessoas que estão a gerir o nosso governo, as pessoas que estão a gerir o país, para eles tomar boas decisões. Podemos abençoar a vida das pessoas pela oração. Então há muita coisa que nós podemos fazer através da oração. Esta é uma ferramenta para nós construirmos a nossa relação com Deus e também saber qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ok, vamos fazer um pequeno resumo então de tudo que nós vimos. Vimos primeiro que para ter uma relação com uma pessoa nós temos que ter uma conversa, falar com ela. Da mesma forma a nossa relação com Deus é assim. Nós podemos falar com Deus pela oração. Jesus deixou para nós um modelo de oração que é o Pai Nosso. Lembras-te? Primeiro ele glorifica a Deus, diz coisas boas sobre Deus, depois pede pelo sustento do nosso corpo, o alimento, depois pede para perdoar os nossos pecados e por fim pede para afastar o inimigo, pela proteção. Depois também vimos pelo versículo da Bíblia que Deus ouve as nossas orações e que nós também temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Por fim, vimos que há vários tipos de oração. Para aplicar isso na tua vida, podes começar, por exemplo, o teu dia ao levantar a dizer bom dia a Deus e agradecer pela noite que tu tiveste. Depois, ao meio-dia, antes de comer, podes pedir a Deus para abençoar os alimentos que tu vais comer e agradecer também pelas mãos que prepararam estes alimentos. E também à noite podes agradecer a Deus por todas as coisas que tu fizeste durante o dia e todas as coisas que tiveste durante o dia. O alimento, a saúde. E também podes usar a oração para abençoar pessoas. E também se sabes que alguém está magoado, tem alguma doença, tu podes orar a Deus para que Deus possa curar esta pessoa. Se sabes que alguém anda triste, tu podes pedir a Deus que Ele possa te usar para dar as boas palavras para esta pessoa. Então há tanta forma que nós podemos orar a Deus. E sabes, também podes falar simplesmente com Deus e dizer-lhe tudo o que te passa pela cabeça, que Ele ouve. E para terminar, queria deixar contigo: Deus ouve as tuas orações. Então, vamos ao nosso versículo a memorizar? Nosso versículo a memorizar diz assim: por isso vos digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim acontecerá. Ok? Outra vez? Por isso vos digo, tudo o que pedirem em oração, acreditem que receberão e assim acontecerá. Então, em Marcos 11, 24. Mais uma vez. Por isso vos digo, tudo o que pedirem em oração, acreditem que receberão e assim acontecerá. Marcos 11, 24. Muito bem, agora vamos orar então. E para orar, vamos usar a oração do Pai Nosso que nós vimos no início. O que é que achas? Alguns de vocês já conhecem de cor, não é? Então, se queres seguir pela Bíblia, podes abrir a tua Bíblia em Mateus 6, a partir do versículo 9. E vamos começar a partir da parte que diz Pai Nosso. Então vamos repetir, ou se não, podes repetir depois de mim. E diz assim, esta versão diz assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos ao que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. No nome de Jesus. Amém. Hoje vamos realizar um quadro de oração. Para isso vamos precisar de 4 folhas A4, de marcadores, fita cola e post-it. Vamos começar por escrever em título as seguintes palavras em cada uma das nossas folhas. A primeira vai ser adoração. A segunda, perdão. A terceira, obrigado. E a última, pedido. A seguir, vais pintar à volta da tua folha como tu quiseres. Agora vamos juntar as 4 folhas com fita cola. E já está pronto, vês? É muito rápido. Agora, com os teus post-itzinhos, podes escrever os assuntos de oração para cada uma das partes. Então, quando eu vou orar, já tenho aqui as minhas anotações. Posso começar por dizer: Senhor, perdoa-me porque eu portei-me mal de manhã. Eu sei que Tu és um Deus muito grande. Adoração. Queria-te pedir para Tu me dares mais paciência e agradeço-te por mais um dia de vida. Obrigado. E como é que nós acabamos? No nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa. Espero que tenhas gostado. Como sempre, vamos ver algumas fotos. Então, já sabes, próxima semana mais. E dou-te um beijinho grande. Tchau, tchau!